A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém, amém. Aí estão então os anúncios das ofertas, como falei anteriormente a vocês, o que Deus preparar, o que Deus tocar no coração vai ser sempre muito bem-vindo, mas nunca se esqueçam que a maior oferta que você pode dar é cultuar a Deus de coração, é compartilhar essa live para a gente alcançar mais vidas, tá bom? Continua nos ajudando e o Senhor te ajudará também. Temos essas missões que vocês bem sabem, do atendimento dos necessitados, de tudo que Deus tem preparado de fazer, e com a sua contribuição, eu tenho certeza que o nome de Deus será glorificado nessa terra. Vamos agradecer pelas ofertas para irmos para a palavra? Vamos orar então. Senhor, graça te damos pela oferta do teu povo que tem feito a ti, tem nos ajudado muito, a Irmandade tem sido, Senhor, muito prestativa, abençoadora, e graças a Deus nós temos, Senhor, visto o teu trabalhar. Senhor, naquilo que o teu povo tem orado, tem clamado a ti, abre, Senhor, as portas em nome de Jesus. Senhor, abre os caminhos, prospera a vida do teu povo e multiplica tudo o que precisamos. E nós temos certo, ó Pai, que o teu nome também será glorificado, Senhor. Por amor do teu nome, continua nos abençoando e faze-nos estar sempre diante da tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, louvado seja Deus. Nós vamos ler hoje a palavra que Deus trouxe ao coração no livro do profeta Daniel. Nós vamos ler no capítulo 6, uma palavra bem conhecida, mas foi a que Deus trouxe no coração, e a palavra de Deus nunca fica velha, né? Onde fala aqui Daniel na cova dos leões. Vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do Espírito Santo. Amém. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei,
confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Aleluia, Senhor. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Glória a Jesus. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que me não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Até aqui, irmãos amados. Amém. Senhor maravilhoso, glória a Jesus pela tua palavra. Glória a Deus por ter falado conosco. E agora nós te pedimos que traga a nós a interpretação, o entendimento, a compreensão daquilo que tu queres dizer,
e faz com que teu Espírito, Senhor, abrace todas as almas e que haja o teu toque em nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês compartilharem o nosso conteúdo, por você deixar o seu like aqui na Hora da Bênção. Nós estamos aqui todas as noites, às 20 horas com a live, e depois deixamos salvo o trecho da palavra. Você pode nos chamar no WhatsApp, por esse número que está aqui, para você entrar na nossa lista de transmissão, no número 011 9 1488 3827. Deus abençoe muito a sua vida. Queridos, é bem extensa a leitura, demorou um pouquinho para ler. Eu até pensei em abreviar algum momento, mas por que a pressa? Pode abreviar o testemunho, tiramos um hino agora, pode abreviar a oração, mas a palavra, tudo que eu ouvi da palavra é pouco, né? E a verdadeira profecia está aqui nas Escrituras. Na pregação aqui eu posso chamar Daniel de Gabriel, de Eliel e errar alguma coisa na minha palestra, naquilo que eu estou falando, mas na palavra não tem, na Bíblia, não há sombra nem variação. Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, vieram num período de escravidão, num período de isolamento, aonde o povo foi trazido de Judá, Israel preso para a Babilônia. Junto dele também vieram outros conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa prisão durou aproximadamente 70 anos. E eles então vinham na condição de estrangeiros em terra estranha. E como disse, alguns aprisionados mesmo, presos. Ocorre, queridos, que Daniel tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Daniel tinha o Espírito Santo sobre si, sobre ele. E quando a pessoa tem essa qualidade, quando a pessoa tem essa alegria, essa bem-aventurança, aonde ele está, ele prospera. É só a gente puxar na memória aí e se lembrar de José na prisão. Nos lembrarmos de Davi, que era o filho bastardo de Jessé, com outra mulher que não era mãe dos seus irmãos com quem Jessé vivia naquele momento. Quando tem uma escolha de Deus em nós, a pessoa prospera, a pessoa progride, a pessoa cresce em todos os sentidos. Às vezes chega uma pessoa na igreja, dali um pouquinho de tempo ele já está trazendo a palavra, já está liderando alguma coisa, porque tem nela, um espírito natural dado por Deus de crescimento, de prosperidade, de avanço, de expansão. E o Senhor quer também, por essa palavra, despertar em nós esse espírito de crescimento, tanto espiritual quanto material. É evidente que prego que se destaca é o primeiro que leva a martelada. Assim como ele cresce para o bem, ele é notado pelo mal. Havia nesse reino, então tinha o rei Dário, sob ele abaixo dele os presidentes, que era uma forma hierárquica do governo de administração. Um que presta conta para um, que presta conta para um, até eu chegar ao mais raso e até o mais alto. Então o que ele fez? Ele constituiu 3 príncipes abaixo dele, com a autonomia dele, para cuidar desses outros governantes. E esses governantes, esses presidentes dos governadores, os governadores dos prefeitos e assim por diante. Como nós lemos aqui, é que a gente acaba não prestando muita atenção, porque a leitura é extensa, mas em síntese é isso. Então já começa a notar um trabalhar de Deus. Porque Daniel era um estrangeiro, e deixaram isso muito claro aqui mais adiante, dizendo, Daniel, aquele que é dos transportados de Judá, querendo dizer para o rei, tá vendo? Ficar pondo gente de fora, olha o que está dando. Então já era um mover de Deus, porque Daniel atingiu um cargo que era um cargo abaixo do rei. Depois dele, só o rei. Lembra de José na prisão? De prisioneiro a governador do Egito, não tinha esses presidentes, nem príncipes. No caso de José, não. Era o faraó e o governador, era uma outra estrutura de governo. Mas, abaixo, e o faraó deixou bem claro, eu só serei maior que ti no trono. Se não tiver sentado no trono, nem eu mando. Foi o que o faraó disse, vocês poderão ler lá, quando José interpretou-lhe os sonhos, né, das vacas, das espigas. Então, Daniel começou a prosperar.
Mas existem espíritos, existem forças negativas e contrárias que ela não fica contente de alcançar alguma coisa ou de ter alguma coisa. Além de querer ter o que quer, aquele espírito, aquela pessoa quer que você não tenha. Ele não fica feliz porque ele comprou um Fusca. Ele fica aborrecido porque você comprou uma bicicleta. Porque no desejo do coração dele, dela, num devaneio, num espírito contrário, aquela pessoa, aquela entidade deseja que você sempre esteja por baixo, que você esteja sempre triste, que você esteja sempre derrotado. Mas o povo de Deus é abençoado até na prova. O povo de Deus é próspero até nos tempos de dificuldade. E por mais que o adversário faça careta, por mais que o inimigo persiga e faça suas artimanhas, ele nunca poderá impedir a bênção de Deus de chegar na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Entretanto, ele faz as suas artimanhas. E diz a palavra que Daniel começou a se destacar entre eles. Não ficou claro qual era esse tipo de destaque. Mas quando nós vemos que eles depois tomam conselho, os presidentes e esses outros dois príncipes, dizendo o seguinte: nós nunca vamos achar nada errado contra Daniel. Tem uma mensagem aí. A não ser nas coisas do seu Deus. Se a gente criar alguma coisa, porque nas coisas do seu Deus. Então, certamente, esses outros dois eram corruptos. Porque o rei os tinha constituído porque já não confiava nos presidentes. E eles procuraram de todas as formas corromper a Daniel. E eles chegaram à conclusão, falaram, ele não vai se juntar a nós. E é por isso que Daniel se destacava. Porque nele tinha justiça, porque nele tinha verdade, tinha honestidade. Irmão, aconteça o que acontecer, irmã, anda pelo caminho da honestidade. Não se corrompa. Quem se mistura com porco come farelo. Mantém-se na santidade, na posição que Deus te colocou, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Certamente pelas suas atitudes corruptas, enfim, e pelos seus desvios de conduta e caráter, eles tinham mais dinheiro que Daniel, tinham mais posses que Daniel, porque vai crescendo, mas é um castelo feito de areia, na primeira chuva, na primeira onda, no primeiro vento ele cai. Constrói o que você tem que construir com paz, com honestidade, esperando no Senhor, porque a tua casa vai ser firmada na rocha. Uma casa feita na areia e de madeira, ela se constrói rápido, mas vai rápido também. Mas uma casa firmada na rocha, com boas fundações, com bom alicerce, com bons tijolos, ela demora, mas nunca cai. E não é no hoje, tem que pensar no amanhã, no depois, 30 anos na frente. A consciência deve valer por 1000 testemunhas. Glória seja dada ao nosso grande Deus. Queridos e amados irmãos, de maneira que eles, olha, não tem jeito. E sabe por que ele não se corrompe? Ah lá, ele é crente. É óbvio que não usavam ai meu Deus, esse adjetivo. Mas olha aí, ele é fiel ao seu Deus. Mas se alguém falou, porque não se esqueça, você é observado por Deus e pelo diabo também. E o inimigo ali falou, mas você percebeu que ele ora direto? Percebi. O que tem? Facinho. Vamos fazer um decreto, vamos falar com o rei não tem noção do que está acontecendo, para que no espaço de 30 dias, ninguém faça petição a nenhum Deus, a nada, nenhum outro homem, senão ao rei. Como forma de honra, como forma de fortalecer o seu governo, o seu poder, a sua soberania. A gente leva isso com essa mensagem. Mas a intenção qual é? Daniel não vai deixar de orar porque ele é fiel ao seu Deus. Olha, irmão. Mais um fiel a Deus que passou prova. Jó era justo e também passou prova. Lembra a palavra que Deus mandou na quarta-feira? Ser fiel a Deus não te exime de passar dificuldades, quando falou sobre Paulo e Malta. E aí, irmãos, glória ao nome do Senhor. Assim fizeram. O rei inocente, talvez como um homem, claro, um pouco envaidecido, falou, olha, estão me dando mais uma moral aqui. Normalmente esses monarcas, essas pessoas que têm grande poder, são muito solitários e muito sozinhos, e, enfim, estão sempre muito carentes.
Os irmãos podem notar, porque eles são de difícil acesso e todos que estão à sua volta sempre o tratam com muito não me toque, com muito salamaleque. Ele não tem amigos, ele não tem pessoas próximas, ele é um objeto de adoração, é assim que ele é visto. Então, quando ele vê qualquer menção, qualquer intenção de ter algum carinho, algum reconhecimento, ele se derrete. E foi isso que aconteceu com esse rei. E o inimigo falando, agora está indo tudo bem com o meu plano. Só que ele esquece, irmão, que o ponto final, a caneta, o lápis, que vai dar o ponto final, está na mão de Deus. Satanás, a vida do povo de Deus está na mão de Deus. Jesus Cristo te repreende essa noite por essa palavra. Você pode fazer o ardil que for, o fogo do Espírito Santo vai queimar o ninho do inferno, irmãos. Glória seja dada a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, amados irmãos. Glória a Deus. E o rei, avaliando, não tinha sequer noção do que estava se passando. Seja feito como vocês estão dizendo, tá muito bom para mim. Ele assinou e eles disseram, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Lembrando o rei que se por algum motivo ele tentasse mudar o que ele tinha feito, ele prevaricaria e poderia ser até deposto, ser arrancado do reino. O que muita gente queria, certamente. Porque quando tem alguém no poder, tem sempre alguém querendo tomar o poder. E assim fizeram. Tudo assinado, tudo pronto. Agora é só esperar. Porque Daniel não vai deixar de orar. Irmãos, e diz aqui a palavra que Daniel recebeu o comunicado e certamente pensou, Senhor, Tu és tudo para mim. Eu jamais vou lançar mão naquilo que é do rei. Jamais vou desrespeitá-lo. Não sei de onde veio isso, mas eu pertenço a ti. Senhor, aqui na minha casinha, eu não vou sair no meio da rua desafiando ninguém. Presta atenção o que é a fé individual. Dentro da minha casa, no meu quarto, há janelas viradas para a banda de Jerusalém e eu vou fazer as minhas orações aqui em paz entre mim e o Senhor. Entende, irmão? Que nem sempre a tua fé ela é para ser escancarada, para você mostrar o dom que você tem, para você mostrar a fé, a crença que você tem. Muito cuidado com isso. Você tem que mostrar Cristo no teu coração, mas pelo que você é, não pelo que você apresenta. Bendito seja Deus. E ele ali quietinho, 3 vezes ao dia orava ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, está isso e mais aquilo e tanta coisa, e sempre falando com Deus. E aqueles que tinham armado a sarapuca, bate bola, precisava ter testemunhas, vamos até lá que uma hora nós pegamos ele orando. Não deu outra, irmão, pegaram ele orando, em paz, dentro da sua casa. Se fosse hoje discutir na lei, né, o nosso domicílio é inviolável. Dentro da sua casa é um estado, é você que manda. Mas eram outros tempos e muito antigos, por sinal, remonta aí a mais de 2000 anos. Queridos irmãos, glória a Deus nas alturas. E o viram orando, um serviu de testemunha para o outro, e voltaram até o rei e falaram, não foi feito um decreto? Foi. Não pode mudar? É verdade, é desse jeito. Então, Daniel 3 vezes ao dia está orando a outro Deus, está falando. Não deu nem confiança para ti. Jogou uma pimenta, jogou um veneninho a mais. Para insuflar o coração do rei, para que o rei, além de ver aquela transgressão do que tinha sido determinado, ficasse com raiva de Daniel. Ele não está nem aí para mim? Você vai ver. Mas o rei tinha um bom coração, irmãos. Em momento nenhum, nota-se que ele deu sequer importância para isso. Mas o que tem? Está orando para o seu Deus. E outra não se importa comigo. Olha o trabalho que ele faz, irmão. O teu testemunho precede o que falam de ti. Como disse, a nossa consciência vale por 1000 testemunhas. A tua vivência, a tua conduta, as tuas obras respondem, testificam de quem você é. Ainda que o inimigo venha com todo o ardil contra a tua vida e se levante contra ti, a tua justiça grita de longe a tua inocência. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. E o rei não decidiu nada naquela hora. Ele deu uma enrolada e até o pôr do sol lutou para tentar livrar Daniel. Certamente disse, então vão embora, eu vou ver o que eu faço e mais tarde a gente resolve. Mas não pode mudar não. E mexe daqui não dá, mexe dali não dá. E eles voltaram, porque se tem uma coisa que o adversário é insistente. Se você tem preguiça de orar, se você tem preguiça de ouvir a palavra, se você tem preguiça de crer no Senhor,
pode ter certeza que Satanás não tem preguiça de te perseguir, de te matar se ele puder. Não brinca. Não lerdeia não que ele te atropela. Voltaram de novo à tarde. Bom, e aí, rei, como é que vai ser? Pressionando o rei contra a palavra dele mesmo. E certamente nesse momento o rei falou, tem rapina. Foram eles que fizeram isso. São corruptos, são ladrões, são sujos. E quem é sujo, suje-se mais ainda. E ainda não só obstante a isso, quem é sujo quer te sujar. Mas eis aqui a palavra de Deus, o sabão do lavandeiro, um escudo do Espírito Santo cai sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. E o Senhor te cerca com a proteção do seu Espírito, e a lama, a sujeira, as pedradas que Satanás tem te jogado estão caindo por terra em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Quando o rei, irmãos, viu que não tinha mais jeito, disse, manda chamar a Daniel, não tem jeito. Mandaram chamar a Daniel e falaram, olha, não tem jeito. Vamos ter que te lançar na cova dos leões. O rei se entristeceu, nós lemos aqui, se entristeceu, ficou muito triste. E o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Fez uma sentença, ele vai te livrar. Colocou Daniel lá na cova, selou com seu anel, com o anel dos seus grandes, ninguém podia mexer, como aquela lei que não se podia revogar. Voltou para casa angustiado, porque ele tinha entendido tudo o que tinha acontecido, ele sabia da inocência de Daniel. Às vezes, irmãos, as pessoas não te ajudam, não é porque não quer, porque não pode, não se revolte. Você viu aqui escrito que Daniel gritou, falou, rei, eu estou aqui te defendendo, estou aqui defendendo o teu reino, você vai deixar me jogar na cova? Puxa vida, você é ingrato, você vai ver, eu vou te pegar na saída. Não reclama, ovelha não grita. Aliança eterna, ovelha espera no Senhor, irmão. E até nisso, Daniel deu testemunho de quem servia, não reclamou, não disse uma palavra, não ficou escrito aqui. Foi jogado na cova e o rei voltou para casa angustiado, não viu instrumento, não comeu, não dormiu. E quando foi pela manhã bem cedinho, ele levantou apressadamente e foi até a cova dos leões, porque o seu coração se enterneceu por Daniel. Ele sabia da justiça que tinha nele. Irmão, Deus está colocando gente boa no teu caminho. Deus está preparando pessoas para te ajudarem, pessoas para te protegerem, para te auxiliarem, para te guardarem como anjos de Deus na sua vida. Dá glória a Deus, porque o adversário às vezes persegue mesmo, mas o Senhor tem sempre uma válvula de escape. Deus põe um amigo no trabalho, Deus põe um parente, um irmão mais chegado, um vizinho que nos ajuda, que nos auxilia. Em nome de Jesus, crê que o Senhor está preparando tudo para você. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz que ele, lá de cima da cova, gritou com voz triste, falou com voz triste, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o rei a quem tu continuamente serves tenha podido te livrar dos leões? E lá de dentro da boca do inferno, Daniel clamou, ó rei, vive para sempre. Não foi Calia, Asturia, Mandeleciar e Cantai. Não foi Daniel que gritou, foi a justiça de Daniel que respondeu, ó rei, vive para sempre. Glória ao nome do Senhor. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu fui inocente diante do meu Deus, porque não deixei de fazer aquilo que fazia, e inocente diante de ti, porque sempre permaneci fiel a ti. Irmão, ser fiel no teu trabalho, ser honesto naquilo que você faz, se dedica mais um pouquinho. Se você é funcionário, irmão, Deus sabe por que manda a palavra, se dedica um pouco mais, trabalha com mais afinco, entra com um sorriso no rosto no teu trabalho, agradecendo a Deus, para que as pessoas vejam o testemunho de Cristo em você. Você vai se destacar, irmão. Você vai se destacar, irmã. O Senhor quer te fazer se destacar e precisa do teu esforço para que apareça Cristo. E às vezes você diz, puxa vida, eu estou aqui há tanto tempo, não prospero, mas olha como você faz, sempre mal-humorado, sempre, enfim, com alguma má vontade, alguma reclamação, alguma murmuração. Deus quer te abençoar, ouve a palavra. Olha aqui Daniel, que exemplo.
Daniel também, óbvio que sabia de toda essa trama. Quando o rei viu o que tinha acontecido e todos serviram de testemunhas, ele então teve argumentos, pegou aqueles homens, os seus filhos, as suas mulheres, e lançou todos aqueles acusadores, aqueles corruptos, na cova onde Daniel estava. E diz a palavra que eles não chegaram nem no fundo antes dos leões terem estraçalhado até os seus ossos. Porque quando Deus protege, protege. Mas quando Deus tira a mão também, irmão, como o salmista escreveu, o motivo de não termos sido consumidos vivos é que a misericórdia de Deus se renova cada dia na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele fez um edito que eu quero ler para os irmãos mais uma vez. O rei disse, depois de tudo que eu vi, escreveu a todos os povos, nações e línguas: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória ao nome do Senhor. E todos passaram a adorar esse Deus. Um decreto, uma ordenança. É óbvio que o Bolsonaro não vai fazer uma lei agora dizendo para adorar o Deus que você serve, mas o teu testemunho, a obra de Deus na tua vida vai ser um decreto assinado pelo Rei da Glória. E todos os que te olharem ficarão constrangidos do tanto de Deus que tem em você e dirão: eu quero servir esse Deus que esse homem serve, eu quero ter essa vida que essa mulher serve, eu quero receber o que ele recebe. Olha como ele é, olha como ela fala, olha como anda, olha como se procede, olha como é a família dele, é uma bênção. Glória seja dada a Deus, bendito seja o Senhor. E Daniel prosperou ainda mais no reinado de Dário, e ainda no outro reinado de Ciro, o persa. Glória seja dada ao Senhor, porque tem a bênção de Deus, porque tem o temor e o tremor diante de Deus. A humildade precede a honra, a inocência canta a tua justiça, e a justiça a inocência de cada um de nós. Dá glória a Deus hoje por esta palavra. O Senhor está te dizendo assim, como Daniel foi livre da boca dos leões, hoje o Senhor te diz: eu te livro da cova dos leões. Porque também em ti foi achado justiça e graça e poder. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, dá glória a Deus por esta palavra. Satanás está saindo do teu caminho agora, porque Deus está pondo em você um espírito de gratidão, de paz e de alegria, de contentamento, e essa palavra hoje te alcança em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Essa palavra te alcança para a glória de Deus. Então glorifica o Senhor e recebe ela no teu coração. E tenha certeza, ninguém que armar nada contra ti vai ser feliz. Toda arma preparada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém.